Começando mais um episódio do NinjaCast, um podcast diferente, que a gente tem a oportunidade de conversar de uma maneira aberta sobre política, fazendo todo tipo de pergunta que muitas pessoas não têm coragem de fazer. O NinjaCast que semanalmente entrevista personalidades da política da Paraíba, e hoje nós temos a alegria de conversar com o Eduardo Carneiro, deputado reeleito, deputado do Solidariedade, inclusive integrante da mesa diretora agora da Assembleia, para os 2 biênios aí que tem à frente o presidente Adriano Galdino. Eduardo, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio e ter aceito o nosso convite. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez aí, viu? Valeu, Henrique. Eu tenho que agradecer. Eu estava, na verdade, em débito com você, né, de poder participar. Eu estava acompanhando, morrendo de vontade de estar aqui para debater a Paraíba, de vocês com essa pimenta de vocês, você e nosso amigo Daniel aqui. E a gente, na verdade, passou a eleição, não parou um minuto, porque veio já a eleição de mesa diretora, a gente começou a discutir, fazer um debate e terminou que agora chegou o momento da gente fazer essa discussão, esse debate descontraído para poder falar para o nosso povo da Paraíba, porque eu tenho que fazer uma consideração inicial. Arrocha o nó. Vocês estão aqui tomando conta das nossas redes sociais, porque o que eu tenho acompanhado, quando tem um NinjaCast, eu recebo de 5 minutos aqui um alerta no meu celular, que vocês aí estão bombando, e isso é muito bom, e eu fico feliz demais, porque são duas criaturas que eu gosto muito, duas figuras amigas e que entendem da política da Paraíba. Grande Daniel Gaúcho, obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Você, inclusive, que ancora comigo no NinjaCast, estava em débito, me abandonou por causa da campanha política. Muitos trabalhos, graças a Deus, bolso cheio, que é o mais importante, né? Agora, retomando aí 2023 do nosso projeto, e a gente fica feliz com a sua participação mais uma vez aqui com a gente, viu, Daniel? Obrigado, meu irmão. A gente tem o bolso cheio, do outro lado tá cheio de boleto. Mas, enfim, a gente tá junto. O que mais importa hoje é tirar proveito aqui da nossa boa conversa aqui com nossos convidados. E, acima de tudo, todo mundo prestigiando aqui o nosso podcast, que é a nossa humildade de poder conversar abertamente com amigos, na verdade, né? A gente tem pessoas aqui que a gente convida, que a gente gosta. São pessoas assim que a gente sempre tem um apreço e a gente sempre está aqui para somar juntamente e informar o povo paraibano. O Eduardo Carneiro, ele foi o responsável por trazer o Daniel Gaúcho de volta, vamos? Porque ele se apenas atendia o telefone, ninguém conseguia falar com esse nome. Difícil, viu? Até a esposa dele não conseguia falar com esse rapaz. E eu disse aqui antes, eu estava falando nele antes de chegar aqui, que eu estava numa reunião com um amigo, com um parceiro em comum dos dois, e falando nele, só que eu tô com saudade de Daniel, que mais nunca a gente conversou. Pois é, meu Mas irmão. tá vendo? Aí Que foi bom e vai te ser ao ver. vivo, Né? vai ser aqui para todo mundo assistir. Agora tem pano para conversar aqui, viu? Fazer uma saudação também especial ao nosso querido Alexandre Freire, assessor de imprensa, comunicação do deputado Eduardo Carneiro. Alexandre, que inclusive profissional brilhante, profissional honesto, uma pessoa íntegra do Sistema Arapuã de Comunicação, que a gente conhece a trajetória do Alexandre brilhante aí. Meu irmão, obrigado por ter vindo, por acompanhar agora essa gravação do NinjaCast. Alexandre, parabéns, um abraço na sua família, né? E vamos conversar. Como é que se encontra, como é que a pessoa consegue olhar na urna e ver, depois do resultado todo, quase 50 mil votos, Eduardo Carneiro? Como é que você consegue explicar esse fenômeno, né? Você, um dia desse, era vereador de João Pessoa, né? Conseguiu o primeiro mandato, e agora na reeleição com uma votação estupenda dessa. Conta pra gente. Henrique, na verdade, eu sempre encarei com muita responsabilidade todo o cargo e responsabilidade naturalmente com aquilo que eu assumo. Né? E desde que eu assumi a primeira oportunidade como vereador de João Pessoa, não parei de trabalhar um minuto, cumprindo, né, uma responsabilidade com o povo da capital. E logo em seguida, 2 anos após, coloquei meu nome para deputado estadual e da mesma forma como o povo me confiou mais uma vitória e virei deputado estadual em 2018, eu aumentei ainda mais a minha responsabilidade com a Paraíba e não deixei de trabalhar nem um minuto sequer durante esses 4 anos. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi o que nos fez ampliar nossa votação, ampliar nossa base eleitoral. Eu faço uma análise hoje, quando você fala em quase 50 mil votos, eu achava, Daniel, que era algo que era muito difícil de acontecer. Até porque quem me conhece sabe, eu não sou filho de político, eu não tenho padrinho político, eu não sou rico, eu não sou milionário. Eu só tenho a vontade realmente de trabalhar e de poder, com muita força, com muita responsabilidade, representar o povo da Paraíba. Então é isso que eu tenho buscado fazer na Assembleia. E aí nós saímos de 17.600, 17.700 votos na primeira eleição para quase 50 mil votos nessa segunda eleição. Então, eu só tenho a ser muito grato ao povo da Paraíba por ter reconhecido esse trabalho. É um combustível diferente quando você sabe como foi sua luta, como você sabe que chegou até aqui e que hoje você é reconhecido pelas pessoas, é reconhecido pela Paraíba e graças a Deus, uma coisa que é fundamental. Hoje, eu tenho certeza absoluta que sou um deputado que sou respeitado por onde eu passo.
porque a gente tem uma marca de cumprir compromissos, de estabelecer compromisso, de cumprir compromisso, mas que, acima de tudo, sabe a responsabilidade que carrega durante o mandato e que precisa corresponder à confiança das pessoas. E imagine só você corresponder à confiança de quase 50 mil pessoas. Isso é muito importante. Mas essa responsabilidade não fica só para esses 50 mil pessoas, não. Essa responsabilidade hoje é com os 223 municípios da Paraíba, são com todos os nossos habitantes, que eu sou o deputado representante da Paraíba. Então, eu tenho essa responsabilidade e assim eu vou continuar. Passou a eleição, Henrique, e aí muitos deputados passam a eleição, você diz, não, eu tenho que descansar, eu tenho que parar. Eu também não parei um minuto, eu continuo no mesmo ritmo. Estava no telefone agora há pouco. Não, eu vou fazer a agenda amanhã, Araruno. Você não está em campanha? Vou para o Brejo amanhã, se Deus quiser. Hoje eu já estive lá no município do Conde, hoje eu atendi mais de 30 pessoas no gabinete, cheguei, já teve reunião da CCJ, que hoje sou membro da CCJ também. Então, esse é o meu ritmo. Quem me conhece sabe, já tive reunião aqui na Prefeitura de João Pessoa, tratando de temas importantes, de avanços, junto ao secretário Fábio Carneiro na SEDURB. Então, eu acho que hoje é a minha atividade principal. Eu tenho outras atividades no ramo da construção civil, mas que, a partir do momento que eu assumi esse compromisso com o povo da Paraíba, essa tem que ser minha atividade principal. Essa é a minha responsabilidade que eu tenho que realmente ter com o povo da Paraíba e com o mandato que exerço e que sou pago, inclusive, para poder fazer isso. Eu não estou fazendo favor a ninguém. Eu estou fazendo o que tem que ser feito, porque hoje nós somos funcionários do povo, eleitos pelas pessoas durante um mandato de 4 anos, e assim eu quero permanecer, trabalhando, sempre de cabeça erguida e podendo estar ampliando as votações, estar podendo representando bem as cidades que nós representamos na Assembleia Legislativa. Ô Eduardo, eu tive vou fazer um questionamento aqui para a gente exercitar aqui. Eu nunca vi, perdão. Eu acho que Eduardo começou com 17 mil votos. Lá atrás. Se espremeu, né, de vereador. Eu vou tentar aqui encaixar aqui e deu. Pelo trabalho. Beleza. Mas eu não vi até hoje, se teve, alguém me corrija, uma pessoa que foi eleita, né, entre os 30 para trás, e de repente, numa segunda, normalmente a tendência é ou ficar entre ali, né, ele se escapando, mas não, Eduardo, ele foi para a cabeça. Foi ali os 5 primeiros, se eu não me engano, né, Eduardo? Então, assim, eu fico olhando, quem é que conseguiu fazer uma virada de chave tão e a assim? estratégia dele diferente também, né? Porque Pois é. ele pegou e capitaneou um partido, Sim. montou um grupo, que foi um processo diferente, né? Sim. A gente observava que os partidos brigavam muito entre si, dentro dos próprios partidos, uma confusão grande. E Eduardo pegou e disse, eu vou montar uma solidariedade. Aí o pessoal disse, esse cabo é doido. Esse cabo não vai conseguir atingir nem o coeficiente, não vai... Era isso que acontecia, né? Não, e fora que teve ainda os perrengues de prós, solidariedade. Exatamente. Teve toda ainda no seu ritmo. As idas a Brasília, aquelas angústias, né? Pois eu não conheci nenhum parlamentar que conseguiu, como foi o primeiro mandato dele como deputado, dar uma virada dar uma curva de 180 assim, caramba, ele saiu de 17 mil para 50 mil. Aí eu digo, você vê, minha leitura é dizer que teve alguma coisa aí, e foi trabalho, pelo que mostra. E tem uma coisa, Daniel e Henrique, que assim, me deixa muito feliz. Hoje, eu fui no meu primeiro mandato, eu não tinha um prefeito sequer votando comigo. Teve isso ainda. Pouquíssimos vereadores, e nós fomos na eleição municipal de 2020, nós acreditamos e apoiamos muitas candidaturas. Das muitas candidaturas que nós apoiamos, 5 venceram as eleições, e nós tivemos com esses 5 até o final. E como nós começamos antes, a gente conseguiu fazer um trabalho tão importante nessas cidades de transformação, de buscar recursos, de levar emenda, de ir para Brasília, bater na porta da nossa bancada federal. O deputado Aguinaldo Ribeiro, acho que ele nem aguenta mais. Quando eu chego em Brasília, eu acho que ele diz, vixe Maria, lá vem Eduardo, que é esse prefeito dele, com essas demandas dele. Mas isso foi fundamental. É tanto que em todas as cidades onde eu fui votado, por prefeitos, eu fui o deputado mais votado da história daquele município. Então isso é muito importante. Reconhecimento. Isso é reconhecimento da população, do trabalho que nós desenvolvemos ao longo de um tempo. E agora vai ter muito mais tempo ainda. E tenho certeza absoluta que nós vamos reeleger muitos prefeitos que estão indo para a reeleição agora. Nós vamos em 2024 poder fazer um trabalho ainda mais forte para eleger mais prefeitos e continuar trabalhando por esse município, porque temos também alguns locais, algumas cidades que nós temos lideranças da oposição que nós vamos para cima para buscar a vitória. E quem me conhece sabe, eu não tenho medo de nada, eu vou para cima, eu compro a briga e a ideia dos meus aliados.
É assim que a gente faz e orienta da melhor maneira possível para que a gente cumpra com os nossos objetivos, que obviamente é vencer as eleições e depois que se vence a eleição. Cumprir com a responsabilidade. Vou fazer um testemunho, é importante fazer. Durante a campanha, vamos já começar a falar um pouco do Conde. Durante a campanha, eu tinha uma amizade, uma parceria legal com a prefeita lá do Conde, e sempre a gente se encontrava. Eu me encontrava com o Eduardo, Canelli, no restaurante, em algum determinado lugar na própria Assembleia, e Eduardo dizia, meu irmão, o negócio no Conde vai mudar. Eu falei, vai mudar nada, homem. Que conversa é essa? Vai mudar. E ele dizia com muita confiança, ele dizia, bicho, eu tenho pesquisas que o negócio no Conde vai mudar. E eu dizia, duvido. E o que fundamentava Eduardo? Eu sou morador do Conde, as pessoas que apoiavam, não é só o grupo político, o povo, o grande público mesmo da cidade, tinha Eduardo como um amigo. Interessante, Eduardo era um cara muito solícito, um cara presente, um cara que ouvia. E as pessoas criaram essa identidade em relação também ao próprio projeto da Carla. Foi uma formatação diferente. No dia da eleição, me lembro que eu até liguei para Eduardo, Eduardo, a cidade está amarela, eu não estou entendendo aqui. E ele dizia para mim, brincava, você é um laranjinha, você vai virar um limão siciliano. Pô, acredita nisso? Eu tinha que escutar isso no dia da eleição, eu preocupado, e aconteceu o que aconteceu na vida, limão né? Siciliano. Você vai virar um limão siciliano, você vai ficar amarelinho brincando comigo. E as coisas aconteceram dessa maneira que também coroou a sua reeleição. Né? Você foi o deputado no Conde, historicamente, com a maior votação também, maior votada da história, 6.200 votos. É como eu falei, né? O Eduardo começou sem prefeito e terminou vencendo eleições com prefeitos, aliados, e depois o retorno foi dado pelo trabalho, né? Exato. Porque foi uma mão dupla, Eduardo, você considera isso daí bem mão dupla, uma mão amarrada praticamente, né? Sem dúvida nenhuma. O Conde, por exemplo, que toca no município do Conde, nós enfrentamos uma campanha em 2020, uma campanha muito difícil e que para muita gente era uma campanha perdida. Isso é verdade. Inclusive, quando eu cheguei para manifestar o apoio à época a candidata a prefeita Carla Pimentel, todo mundo dizia, Eduardo, ali tu sabe que tu vai ser oposição, porque ali não ganha. A prefeita lá está indo para a reeleição, tem uma estrutura muito forte e tal. E eu disse, rapaz, eu acredito que a gente vence a eleição porque aquele município ele pode muito mais. E a realidade a gente está vendo hoje, que o Conde ele pode muito mais. Porque precisa fomentar o desenvolvimento daquele local. A gente precisa ali atrair cada vez mais empresas, está sendo feito hoje, que isso gera emprego, renda, desenvolvimento e arrecadação para o município. A gente tem que potencializar a nossa rede hoteleira, a questão turística, que está sendo hoje feito um investimento muito forte. E é minha bandeira principal também na Assembleia. E tenho dado minha contribuição. Inclusive agora está lá em obra um centro de atendimento ao turista, que é uma cidade como Conde, turística, que praticamente todo turista que vem para João Pessoa, ele vai ao município de Conde visitar Coqueirinho, visitar Tambaba, visitar Jacumã, visitar as praias nossas do litoral sul. Então lá não tinha um centro de atendimento ao turista, lá não tinha um planejamento de divulgação que hoje se tem. E eu tenho certeza que nós temos buscado dar a nossa contribuição para aquele município. E através das nossas emendas também. Agora mesmo, no final do ano, mais 2 praças para o município, em zonas mais periféricas da cidade. 2 bairros grandes que não tem uma praça sequer. Então vai ter praça. Vai ter praça na Pousada e vai ter praça no bairro da Dona Antônia também. Pousada é aquele bairro bem no começo da BR, né? Que era um bairro esquecido. Onde tem a gente já conseguiu levar junto com a prefeita lá um ginásio de esporte coberto que não tinha. Então vamos levar agora a praça, vai chegar agora calçamento. A prefeita está já anunciou e já está entregando mais de 100 ruas. O município do Conde ele tinha pouco mais de 10% das ruas calçadas naquele município. E o município do Conde não é um município novo, é um município que já tem muitos anos de história. E a gente está conseguindo resgatar isso agora, porque está levando infraestrutura. Isso se consegue com o quê? Com trabalho, com ação e buscando levar ações que realmente desenvolvam aquela cidade. E isso foi comprovado no resultado eleitoral, porque existia um mito no Conde, você, Henrique, sabe disso, que as pessoas diziam, rapaz, não adianta ir para o Conde, não. Mesmo que você tenha um prefeito, você vai ter ali 1.000 votos, 1.000 e poucos votos, que o povo vota em todo mundo de fora. E hoje o povo comprovou que se tem um deputado que tem compromisso, que está lá levando obra, que está presente, que está levando investimento, que está mudando a vida das pessoas, as pessoas vão lá e reconhecem. É tanto que foram 6.200 votos. E teve um problema no colégio, no maior colégio, no dia da eleição, né? Sim. Juntaram as 2 sessões eleitorais lá, 2 zonas eleitorais, eram 2 colégios muito populosos, com muitos eleitores, e colocaram todo mundo e muita gente não deixou votou. de votar. Tem uma evasão. E Henrique, eu ainda vou dar só uma caminhadazinha, me permita,
Porque a gente continua ali, chega lá no município de Pitimbu, a prefeita Adelma. Isso. Está transformando Vai, aquela cidade. O prefeito está transformando outra. aquela cidade. E ali nós tínhamos ali deputados que foram votados lá historicamente, 20, 30 anos. Branco votados Mendes, por naquela exemplo? cidade. Branco foi votado 25 anos naquela cidade. A gente, com 3 meses, a gente já tinha levado uma Casa da Cidadania para lá, a gente já tinha entregue ônibus escolar e eu já tinha conseguido com o deputado Aguinaldo Ribeiro uma máquina agrícola para poder ajudar a agricultura. Isso em 3 meses de parceria. 3 meses. 3 meses de parceria com a prefeita Adelma. E assim a gente foi continuando. Final do ano, emenda para o distrito de Acaú, que Acaú e Pitimbu, Aquela situação de Acaú. Acaú ela é praticamente do mesmo tamanho da cidade. Isso. Né? São duas cidades em uma, Pitimbu e Acaú. E ali a gente tinha a Acaú, que é um distrito gigante, que não tinha uma praça, por exemplo. Botamos R$500 mil para fazer a construção da praça, o projeto está lindo, a prefeita já está iniciando lá. Conseguimos, através de uma emenda com o senador veneziano Vital do Rego, a gente conseguiu, através da Codevas, o calçamento de 21 ruas lá, espalhado pela cidade. Conseguimos levar, junto com a prefeita, a água para outro distrito grande, que é Taquara. Resultado, as pessoas reconheceram. Tem problema de água, né? Isso foi em 2 anos. A gente está falando de 2 anos de parceria, que chegamos na eleição com 2 anos. Menos de 2 anos, porque a prefeita Adelma, ela assumiu o mandato com a fatalidade do falecimento do prefeito Jorge, que lá estava, e ela, como vice-prefeita, assumiu o mandato. Então, a partir desse momento, nós fizemos a parceria. Conseguimos mudar a vida das pessoas, e o resultado veio. Foi quase 4 mil votos na urna de Pitimbu, para uma cidade como Pitimbu. Então, é isso que me enche de orgulho hoje de poder ter o reconhecimento dessas cidades. E se eu for falar de Cuité do Mamanguape, mais votado da história lá naquela cidade, que é uma cidade pequena, foram 1.800 votos. Quando a gente vai lá para Taci, uma cidade pequena... Chateau, prefeito. Meu prefeito Chateau, meu amigo, prefeito Chateau, a gente levou para lá Casa da Cidadania, máquina agrícola, ônibus escolar, conseguiu agora calçamento de rua. E é pequenininha a cidade. Pequenininha. No primeiro ano... Eu tenho o Campo de Santana, né? Exatamente, que era Campo Santana, distrito de Araruna. E isso, lá e embaixo. Lá, a gente, para você ter ideia, no primeiro ano de parceria com o prefeito Chateau, foi um que a gente apostou na candidatura dele. Todo mundo dizia que perdia a eleição. Eu disse, eu acredito nessa candidatura. Mais um, então, para conta. Então, onde já foi estar acima também. Cuité de Mamanguape, prefeito Elinho, o prefeito ia para a reeleição e a gente tomou do prefeito. Também? Tomou do prefeito também. Tá acima, a gente tomou de um grupo histórico que comandava a E cidade. aquela região ali é tida como traições, né? Rola muita traição com os deputados de fora, uma confusão. E lá ele cumpriu com você. 100%. O prefeito Elinho, um parceiro, a gente conseguiu levar muitas obras, muitas ações para aquele município. Também, da mesma forma, ônibus escolar, passagem molhada, conseguimos levar lá ambulância para lá. Agora botei emenda para poder reformar a escola da cidade, que foi um pedido, um posto âncora aquele também. Caminhão de alimentação, qual é o nome, rapaz? Que do PA. Levamos aí. PA, o ônibus do PA conseguimos com parceria com o governo do estado, que é um grande parceiro. A gente tem conseguido levar para muitos municípios. Araruna, cheguei faltando pouco tempo para a eleição. O prefeito Vital, ele ainda não tinha se decidido. Mas foi uma paquera grande ali com o Vital. A gente tinha uma paquera, porque o Vital, inclusive, ainda é parente nosso, né? A família do meu pai é de Araruna. E existia ali uma paquera, existia uma amizade, mas que ainda não tinha se feito uma parceria política. Sim. Mas, faltando 3, 4 meses, nós firmamos uma parceria política. Já cheguei levando ônibus escolar. Agora cheguei no final do ano, botei R$800 mil de emenda nossa, que você sabe que o deputado estadual a emenda é menor. Mas como eu não tinha botado no primeiro mandato nem um centavo de emenda para Araruna, eu, inclusive, conversei agora, com os outros prefeitos. Agora, no final do ano, você empurrou 800 na conta. Botei 800, botei 400 para a saúde, mais 420 que é para a aquisição de uma ambulância UTI para aquela cidade, e vai estar lá o prefeito inaugurando mais uma ala de um hospital que ele tem construído na cidade municipal, e vai receber também agora uma emenda já cumprindo com o compromisso que nós tivemos, agora sendo votado naquela cidade, e já tivemos um reconhecimento antecipado, porque tive quase 4 mil votos também, deputado mais votado da história da cidade de Araruna. Então, cidade emblemática, né? Cidade emblemática, histórica. Eu percebo como ele disse. É aquela coisa de dizer, trabalhe que o povo reconhece. Trabalhe que... E outro, não é ficar só chegando no dia e resolvendo as coisas. Não, tem que ter um histórico. Tem que ter um compromisso. Houve um compromisso do deputado com os prefeitos. Pelo menos eu contei 3 aí já na conta dele aí, que foram reeleitos porque ele acreditou. E depois teve
a outra mão do lado de cá na eleição dando um show de votos, dando derrame de votos, porque E agora o povo trabalho reconhece. vai continuar para poder reelegê-los e quem a gente vai votar, a gente vai trabalhar do mesmo jeito para que eles estejam E à vai frente buscar dos mais. cargos. Vamos buscar mais. Esse é o nosso compromisso. Naturalmente, temos a nossa base principal, João Pessoa, que aumentamos a nossa votação. A gente saiu da primeira eleição de 9 mil votos, agora a gente foi para 12. Então, ampliamos a votação em João Pessoa, né, aqui na parceria com o prefeito Cícero Lucena, que a gente tem buscado contribuir, ajudar. Essa semana mesmo eu estava voltando de viagem, mas comemorando que o prefeito foi lá no Shopping 4400, no Shopping Isso, Popular, teve um no café da centro da manhã. cidade, no café da manhã, conversou para com todo anunciar a mundo. reforma, inclusive com recurso de emenda que nós colocamos para aquele espaço importante, para poder Você potenciar. colocou uma emenda, então? Coloquei a emenda, a obra será, a reforma, a revitalização será com emenda nossa, o prefeito esteve lá para poder fazer esse trabalho. No final do ano passado a gente também colocou para reforma de 2 unidades de saúde, que o prefeito já entregou, uma no Cidade Verde e outra no bairro do Valentina, que foram duas unidades de saúde Unidades de reformadas, que foram também com emendas nossas, que o prefeito pediu no ano anterior e nós colocamos. Então, existe um reconhecimento natural desse trabalho que nós já desempenhamos também aqui em João Pessoa. Então, eu acredito que é como você disse, Daniel, o trabalho, quando ele é reconhecido, ele se torna uma questão de via de mão dupla. Você trabalha, as pessoas reconhecem, você tem uma votação naquela localidade, naquele município, por aquelas pessoas. E uma coisa que quem vota comigo, ele sabe, Henrique. Ele sabe exatamente que vai contar com o deputado Eduardo. Resolve os problemas de todo mundo? Não. Mas eu sou muito franco, muito claro. Quando eu digo eu vou resolver, está resolvido. Se eu disser, se eu não conseguir resolver, se eu não conseguir resolver. Porque o nome disso é respeito ao cidadão. Do mesmo jeito que eu não vou estar enganando ninguém, eu não gosto de ser enganado, eu não vou estar enganando ninguém. E digo a todo mundo claramente, seja agora e seja no período de campanha. Eu digo em todas as nossas reuniões. Porque eu não posso dizer, porque chega, às vezes, o político, quando está querendo voto, ele chega e diz, eu resolvo tudo, eu resolvo o problema de todo mundo. Ninguém resolve, né? Só quem resolve o problema de todo mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Verdade. Né? Então eu não resolvo o problema de E todo nem mundo. agradou todo mundo. E aí ainda não consegui agradar Levou todo pra casa, mundo. levou muito Não, Levou para agradou. casa e sofreu. Foi verdade. Imagine só. Então eu não posso fazer isso. Então, assim, o meu histórico na política não me permite que faça isso. Então eu procuro seguir essa linha de compromisso, de responsabilidade, de respeito com meus aliados e com o cargo que exerço hoje, que é o deputado estadual. Como é que foi essa dobradinha com o Messinho Lucena? Falou das bases, mas o senhor também teve um papel preponderante na apresentação, praticamente, de formulação de bases, municípios com o Messinho, por exemplo, a gente sempre lembra o Litoral Sul, o senhor colocou o Messinho no Conde, também Pés de Fogo. Queria que o senhor falasse da vitória de Messinho, o papel de Messinho no Congresso e como é que foi essa dobradinha com ele. Muito bacana, até porque eu surgi de uma renovação na política, né? E Messinho também representa isso. Porque às vezes a gente acha que porque Messinho é filho de Cícero, que não representa a renovação. Renovação são de pessoas de ideia, de concepção. E Messinho representa uma renovação na política, eu acredito nisso. Eu acredito que ele já está iniciando seu mandato como deputado federal, ele já está imprimindo um ritmo de renovação e isso é fundamental para Paraíba, né? Com boas ideias, Sim. defendendo o que tem que ser defendido, participando de bons debates. Então isso é fundamental para João Pessoa, mas para Paraíba toda. E eu acreditei nisso lá atrás, tanto que acredito que o primeiro deputado a começar a fazer dobradinha com o Messinho, quando ele estava ainda iniciando ali, engateando, e aí a gente firmou o compromisso, acho que foram 11 cidades, tiveram Pedra de Fogo, teve a prefeita Carla do Conde, teve a oposição lá em Pedra de Fogo, nós tivemos Borborema, nós tivemos Serraria, nós tivemos Marcação, no total eram 11 cidades, Bahia, Santa Rita, aqui João Pessoa, logicamente. Então foram 11 cidades que nós fomos levando, apresentando Messinho. E Messinho é do empreendedorismo também, Messinho né? também é do empreendedor. Da Então mesma linha. tem uma mesma linha Linha. de concepção, de ideia. Então, assim, eu fiz uma parceria com o Messinho, que conheci aqui junto ao prefeito Cícero, mas que a gente tem também as nossas ideias, às vezes a gente arenga, vamos se dizer, até com o próprio Cícero, a gente Sim. vai imprimir as nossas ideias para colocar em prática aquilo que a gente acredita. A gente agora mesmo fez uma parceria, que agora no final do ano, o Messinho colocou uma parte do recurso de emenda e eu também, para a gente construir aqui no Almedão um espaço para atender as crianças com autismo, para poder assistir o jogo de futebol lá no Almedão, como tem no Morumbi, como tem em estádios de Porto Alegre, fora do país. Isso é coisa Aqui vai nova. ter também. É novidade. A gente nem divulgou ainda, estou divulgando aqui. Exclusiva Aqui no com Jacast. vocês. Já tem já um exclusivinho Essa- aí já. Essa parceria foi uma parceria minha com o Messinho. O Messinho trouxe a ideia, disse, Eduardo, isso aqui tem a cara da gente.
vamos apresentar essa emenda, eu entro com uma parte, você entra com outra, está pegado, vamos fazer. E assim a gente fez, colocamos a emenda agora e aí em breve o governo do estado vai estar fazendo aí esse espaço para atender as crianças com autismo, para poder ir atender, para assistir os jogos de futebol, porque, como você sabe, as crianças com autismo, elas se incomodam muito com barulho. Isso. Então vai ter aquele espaço todo acústico, todo bacana, ali destinado exclusivamente para as Vamos crianças apimentar aqui agora a política. O senhor defende que Messinho Lucena disputa a prefeitura de Cabedelo, foi inclusive indagado e deixou a porta aberta. Ele nem cravou, mas também disse que estava no jogo. O senhor defende que Messinho? É um grande nome, né? É um dos grandes nomes da política de Cabedelo. Messinho, sem dúvida nenhuma, né? Vice-prefeito da cidade, eleito deputado federal. Apoiado pela cidade também. Apoiado pela cidade, deputado federal mais votado da cidade, apoiado pelo prefeito atual, parceiro, aliado, né? Então, nada mais natural que isso possa acontecer. Né? Se vai ser bom para Cabedelo, tenho certeza que se chegar o Messinho Lucena lá, vai dar continuidade ao trabalho que o prefeito Vitor vem fazendo e ele vai colocar em prática também as suas outras ideias. Né? E outra, não é batendo esteira não, mas na campanha de Messinho eu tive a honra de ajudá-la na agenda daquela correria louca dele lá. O homem para não. Olha o Instagram dele hoje em Brasília, ele tá com o ministro de manhã, tá com outro à tarde, tá arrumando dinheiro. Rapaz, se for nesse ritmo aí... Vai servir para Paraíba, porque ele só vai ficar cuidando de Cabedelo. Mas se for missão, quem está na missão, missão é missão. Mas assim, seria muito bom para a cidade de Cabedelo, não tenho dúvida nenhuma, e para o grupo político da cidade, encabeçado né, pelo prefeito Vitor Hugo, o qual é aliado de Messinho Lucena. Vamos falar agora também de política também de alto nível. Aguinaldo Ribeiro, o que é que lhe inspira em Aguinaldo Ribeiro? O que é que você diz assim, esse político aqui, Aguinaldo faz política com P maiúsculo? Aguinaldo é um grande parceiro, né, você sabe disso, que Aguinaldo, na verdade, eu acredito, inclusive, muito dessa nossa votação, também a parceria que estabelecemos com o Aguinaldo. Né? Até porque municípios, isso aí eu preciso fazer esse relato, às vezes municípios, e agora aconteceu isso num prefeito novo que chegou para integrar a nossa base, o prefeito lá do Vale do Piancó, a gente está indo agora dar um pulinho lá no sertão, né? O prefeito Diogo lá de Nova Olinda, né? E eu cheguei para Aguinaldo agora e disse, Aguinaldo, você tem como me ajudar? Eu estava precisando de me encaminhar uma emenda para a cidade de Nova Olinda. O prefeito não vota com você, mas vota comigo, se você puder votar. Já foi, já chegou, já encaminhou. Agora já recebi o relatório, já mandou R$300 mil para a cidade de Nova Olinda, mesmo sem ele ser votado. Isso ele fez no Conde, onde nós conseguimos várias ações, né, através do mandato de Aguinaldo, inclusive a Caixa Econômica. Inclusive a Caixa Econômica. Vai ter uma caixa em já Conde? Existe inaugurada, inauguramos agora, no início do ano. Aquilo, né? Numa cidade como Conde não tinha uma Caixa Econômica, foi uma agência bancária de nenhuma qualidade. Nossa. Nem caixa eletrônico. Nem caixa eletrônica. Então hoje tem uma agência da Caixa equipada, completa, e foi uma ação que nós fizemos juntamente com o deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, Aguinaldo, ele procura fazer o bem às pessoas, procura ajudar as cidades, independentemente de ter voto ou não, de ser votado ou não. E isso, naturalmente, também se torna uma questão de via de mão dupla. Então, automaticamente, como Aguinaldo, ele teve esse compromisso com o nosso mandato, naturalmente que na sua reeleição agora para deputado federal, nós buscamos também ajudar da melhor forma possível o deputado Aguinaldo nas cidades que nós estávamos levando. Então nós tivemos dois grandes parceiros, duas grandes dobradinhas, que foi Messinho Lucena e Aguinaldo Ribeiro. Foram praticamente 90% das nossas dobradinhas nas cidades, foram os dois. Porque graças a Deus, e aí Henrique disse uma coisa que é fundamental, eu faço política construindo amigos. Sim. Os meus aliados nas cidades, os meus aliados aqui de João Pessoa, tem gente aqui que vota comigo desde a minha primeira campanha de vereador e continua comigo e não sai do nosso grupo, porque a gente constrói uma relação de amizade e de respeito. Então, muitas das cidades que nós construímos essa relação, ou a gente chegava com o Aguinaldo ou a gente chegava com o Messinho, porque às vezes Messinho estava já numa cidade sendo votado por um grupo, dizendo, então vamos votar aqui com o Aguinaldo. Ou então o Aguinaldo estava sendo votado na cidade, então vamos votar aqui com o Messinho. E trabalhando silenciosamente, viu? É do mesmo estilo de Aguinaldo, nos bastidores. Aguinaldo não tem... É um homem tranquilo? Aguinaldo é tranquilo, não tem alarde. Aguinaldo, ele mostra o que é mais importante na política, que é resultado. Resultado. Isso aí é fundamental, porque é um deputado de resultado, sem dúvida. Se você fizer um levantamento, deve ter sido o deputado federal que mais encaminhou recursos para o estado da Paraíba ao longo da sua passagem por Brasília, desde como ministro das cidades e agora, né, nessas últimas missões que assumiu como líder do governo Temer, como deputado federal. Ele tenho certeza absoluta que foi
o deputado que mais trouxe, encaminhou recursos aqui para Paraíba, porque tem muita cidade que a gente passa e a gente vê esse conjunto habitacional que, rapaz, esse aqui foi o Aguinaldo que conseguiu. Em Mamanguape tem um lá, né? Mamanguape tem um gigante. 663 casas em ali. Campina Grande. Tem Aquilo espalhado foi por um todo lado. negócio, Aqui em João Pessoa mesmo, a gente tem muita coisa ali no Vieira Diniz, a gente tem os bairros aqui de João Pessoa que foram ações na época de Aguinaldo ministro, mas que depois precisaram realmente ter o deputado federal ali cobrando e trazendo esses investimentos. Mas como ministro já fez muita coisa muita né, coisa, estado, muita coisa. Então, assim, Aguinaldo, eu me espelho muito dele nessa tranquilidade, mas de buscar trazer aquilo que é fundamental na política, que exatamente são os resultados. Vamos falar agora também, já que a gente está falando da política macro, né? Para a gente fechar esse ciclo, daqui a pouco a gente começa a falar dos bastidores, né? Vamos falar de Assembleia, vamos falar dos seus projetos políticos futuros, mas vamos falar de João Azevedo. O senhor foi aliado de João na campanha, né? Também de primeira hora, manteve, né, uma parceria firme. O senhor está sendo bem tratado por João Azevedo? O senhor foi escutado? Tem que perguntar mesmo, né, Daniel? É claro. Foi escutado por João Azevedo? O senhor participou do secretariado de João? Solidariedade teve o devido respeito do governador? Nílio, nós assim, construímos uma relação também de muito respeito com o governador João Azevedo. A partir do momento que nós decidimos votar com o governador, e aí não foi apenas chegar na eleição e votar, nós construímos uma trajetória. Eu não votei com o governador em 2018 e fui eleito pela oposição. E assim permaneci durante 2 anos na oposição. Mas a minha oposição naquele momento não era a João Azevedo, até porque eu sempre identifiquei e reconheci o caráter técnico, né, que João Azevedo já tinha, mas ele tinha o apoiamento, né, do ex-governador Ricardo Coutinho, e que nós já tínhamos rompido com o Ricardo Coutinho ainda em 2017, Sim. E quando chegou na eleição ele era o candidato, naturalmente eu não fui votar com o candidato de quem eu tinha rompido. Então isso afastou a gente durante esse período e o início do mandato de João Azevedo. Quando iniciou o governo de João Azevedo, nós recebemos um governo, o governador João Azevedo recebeu um governo recheado de corrupção. E aí ele teve que sair apagando incêndio ali durante os 2 primeiros anos. E isso, mais uma vez, nos afastou. Mais pandemia. Né? E logo depois pandemia. Mas, nesse primeiro momento, ainda existiu uma influência, uma interferência muito grande do agrupamento de Ricardo Coutinho junto ao governador João Azevedo no início de sua gestão. E eu continuei na oposição. Quando eu tive a certeza absoluta, que a Paraíba teve a certeza que realmente tinha existido uma ruptura de João Azevedo com o governo Ricardo Coutinho, aí o ex-governador Ricardo Coutinho, eu digo, não, peraí, agora chegou a hora de nós buscarmos ajudar o governo aqui na Assembleia. Dialogar. E dialogar e procurar, obviamente, aprovar as ações, aprovar os projetos, porque a gente sentia que João Azevedo era muito bem intencionado, que queria fazer o melhor pela Paraíba. Então isso se deu também no resultado das urnas que nós tivemos agora, uma eleição muito difícil, disputada, porque eu escuto, inclusive, muita gente, às vezes, eu acho que são pessoas que não têm conhecimento do histórico da política da Paraíba. Aqui não existe histórico de ter eleição fácil, aqui tem histórico de ter eleições difíceis e acirradas. De polarização. Porque né? existe isso, sempre existiu isso na Paraíba. Né? Então, essa eleição o governador ganhou com mais de 100 mil votos de diferença e acham que foi acirradíssima, que teve eleição decidida com 15, 20 mil votos. Sim. Na né? peia, como a gente falou. Né? Na peia. Imagina só, o governador ganhou com mais de 100 mil. Então, foi uma eleição difícil, acirrada? Foi. Mas, dentro do histórico da política da Paraíba, que a gente chegava na véspera da eleição, não sabia quem era o governador, era assim. A gente ficava esperando que 7 horas da noite, do sábado, o Ibope sair pra gente ter uma noção do que ia acontecer. E errava. Né? E a gente esperava ali. A gente esperava, às vezes, o resultado, ele inclusive influenciava mesmo no resultado da eleição, porque você estava ali esperando, muita gente indecisa ainda, não sabia se você era verde, se você era vermelho. O debate da Globo, aquele debate da Globo, que era fundamental. Quem se saísse bem ganhava 2, 3 pontos, quem se saísse mal perdia ali. Você perdeu porque você foi pro debate, aquelas Cássio e Paulino, né? Que exato. Não lembro, teve um de Roberto Paulino com o Cássio, que Cássio venceu a eleição naquele debate, né? Teve um acidente da doutora Fátima. Doutora Fátima e tal, chegou. Paulinho chegou abalado e tal. Enfim, e terminou que ele não se saiu bem no debate, e quem estava indeciso ali disse, não, vamos aqui mesmo. Né? Então, assim, existia muito isso. E essa eleição, ela foi muito disso. Então, o que nós identificamos hoje do governo João é que João, ele começa o seu segundo governo com uma nova atmosfera. Esse é o governo de João Azevedo. O famoso zerou. Ele zerou. Divisor de água. Agora aqui é só ele eu. já tem muita coisa uma coisa que é louvável do governo de João Azevedo e que nós acompanhamos.
né? Eu fui deputado durante 2 anos de oposição, mas não deixou de ter ações nos municípios de quem votava conosco, mesmo sendo deputado de oposição. E estava lá, e era convidado para entregar ônibus, era convidado para entregar a travessia urbana, e foi assim com muitos prefeitos que não votavam no governador, mas estavam lá. Mas então era difícil fazer oposição a João Azevedo? Difícil fazer oposição. Por quê? Porque as hoje cidades... também está assim, inclusive, né? E hoje também. As cidades, Henrique, o prefeito votando contra, oposição ao governo, mas estava lá uma solenidade com 100, 200 prefeitos recebendo investimento para aquelas cidades indistintamente. E isso se deu agora uma grande resposta por parte da população. Municípios que o prefeito não votava com o governador João Azevedo, ele foi lá e ganhou a eleição. Ganhou por quê? Porque ele levou ação, levou obra, levou asfalto, levou ônibus. No sertão, isso aí era muito visível. O governador venceu a eleição praticamente nas pequenas cidades. Exato. Então, isso foi um sintoma de que a estratégia política dele funcionou. Deu certo. Ele fez uma política de levar as ações independente de apoio. O técnico, então, virou político, né? Você falou, ele fez uma política, porque todo mundo dizia que João ia ser técnico, né? Exato. E agora, depois, ele entrou sendo tipo de apadrinhamento. E aí eu ratifico o que ele falou no início da entrevista, da nossa conversa, na verdade. Com trabalho, o povo reconhece. Exatamente. Com trabalho. E aí, com isso, nós viemos para mais uma disputa, né? Com o nosso partido agora, o Solidariedade, que deu todo o apoio. Nós tivemos o nosso partido, ele teve mais de 140 mil votos, né, nominais nas urnas, e a maior parte dessa votação, naturalmente, que foi junto com o governador João Azevedo, um ou outro ali que destoava, que a gente chamava, puxava, mas a gente não consegue controlar todos os membros e filiados do partido, né, mas buscamos fazer o máximo. Eu, particularmente, né, me empenhei, me engajei, tanto no primeiro como no segundo turno. A gente buscou a vitória do governador João Azevedo, porque eu acreditava e achava que era o melhor para Paraíba, e continuo achando. E continuo, nesse momento, muito, muito esperançoso de que as coisas vão melhorar ainda mais, porque o ritmo que começa o governo, a maneira que o governador hoje se comporta é uma maneira cada vez mais firme. Se você observar, é difícil você estar no início de gestão com a pandemia, com operações que não eram nem do governo dele, mas que ele tinha que estar ali prestando conta, que tinha que estar justificando uma coisa ou outra. Agora não. Agora o governo começa em um ritmo de dar continuidade às obras, mas de também começar novas obras, novos projetos. Estava hoje conversando com o secretário Delano Tavares do Turismo, secretário executivo do Turismo. O governador já dobrou agora a meta para investimento e divulgação do Destino Paraíba, que isso é fundamental. Atrair o turista aqui para Paraíba. A bandeira sua. É uma bandeira nossa, né? da nossa frente parlamentar, lá na Unali, que nós estamos em Brasília também, como presidente da Comissão de Empreendedorismo e Turismo no Brasil inteiro. Então, fazendo essa discussão. Então, o secretário me dava essa boa nova agora, falando de vários roteiros para interiorizar também o nosso turismo. Então, o governo começa com uma pegada diferente. Então, eu fico muito entusiasmado com isso, e o Solidariedade está aí contribuindo nessas ações, né? Nas ações junto à questão do turismo, desenvolvimento econômico. Delano, por exemplo, é uma indicação nossa, né, que está lá na Secretaria de Turismo, mas outras figuras também estão participando, e nós tivemos várias conversas com o governador recentemente, e naturalmente que o partido ele continuará contribuindo com o governo, né, em mais espaços, né? A gente tem consultado o governador, disse: governador, eu não quero, o nosso partido e nem eu, particularmente, eu não quero emprego. Eu quero ter a possibilidade de ter pessoas que contribuam com a Paraíba. E se a partir do momento que eu, porventura, indique qualquer cidadão para qualquer cargo, o cargo, naturalmente, que é seu, mas não se constranja se ele não tiver correspondendo àquilo que a gente estabeleceu, que é poder prestar um bom serviço, Sim. de tirar e colocar uma pessoa que corresponde. Nosso compromisso é com a Paraíba. E isso assim é parceria. Se não for assim, não é parceria. Se não for assim, você não está cuidando das pessoas, você não está cuidando de poder prestar um bom serviço. Então, sim, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente estabelece parcerias nesse sentido. Então, o governador tem procurado sempre estar dialogando, buscando, e dentro, naturalmente, dessas áreas que são as áreas que nós defendemos na Assembleia. Delano é um gordinho maneiro, a gente fomentando aqui. Gordinho maneiro. É sangue bom. Delano, eu me lembro que eu era repórter da Rádio Paraíba FM, lá na Cabo Branco, e fui fazer anúncio, né? Napoleão de Caxias, vender comercial e tal. Aí qual foi a porta que eu bati? Bonaparte. Delano, proprietário do Bonaparte do Shopping Tambiá. Passei, acho que mais de 2 anos anunciando com ele lá na Rádio Cabo Branco, lá na Rede Paraíba, e foi uma parceria espetacular, virou meu amigo. Delano é um ser humano extraordinário, não porque
era meu parceiro, mas é porque ele é um cara do bem. Você não vê ninguém falar mal de Delano. E tem uma questão nessa indicação que eu fiz questão, e aí conversando com o governador quando disse, Eduardo, veja uma pessoa que possa contribuir com a gente no turismo, que é uma área sua. Eu disse, governador, vou ver a pessoa, mas não se preocupe, que essa indicação, que essa pessoa que nós vamos trazer, será uma pessoa que vai vir também chancelada, inclusive pelo próprio trade turístico. Então foi uma indicação que nós fizemos, mas conectado com o trade turístico, fiz uma reunião na véspera de levar o nome dele para o governador. Então, chancelado pelo trade turístico, todos assinados, todos chancelando, todos encaminhando o nome de Delano, porque ele já ocupava já um espaço, presidente do sindicato aqui de bares e restaurantes, né, aqui da cidade de João Pessoa. Então já estava fazendo um trabalho nessa hora. E é empreendedor, e é do segmento, e é do ramo, entende. Como eu falo, não dá para indicar só isso é parceria, um nome. Tem que colocar alguém que entenda. Né? Não adianta, como a gente fala, né? Não adianta colocar uma pessoa que você chegue no ambiente e diz assim, não, esse aqui é amigo meu, é cunhado da minha fulana, não sei o quê, e é médico para cuidar do turismo. Né? Então, você sempre teve cuidado com isso, né? Minha filha de deputado federal que não sabia de nada aqui, rapaz, na mesma pasta. Vamos ser sinceros. Foi? Gustavo Feliciano. Gustavo Feliciano foi secretário. Nada contra Gustavo, mas foi secretário. E a gente sabe, fez uma gestão tímida, porque ele não entendia do métier. Podia fazer qualquer outra coisa, menos turismo. Ele estava ali por uma questão do PDT, né, o partido. E isso atrapalha a pasta. Mas que agora, inclusive, foi corrigido pelo próprio governador, porque ele está agora, né, quem está agora é Renato, que é uma indicação do deputado federal, doutor Damião, mas que está cuidando da política de articulação dos municípios. Aí ele entende disso. Sim. Então, isso tem que ser dessa maneira. Foi corrigido. Né? Potencializado. Potencializado não sabe fazer. É como você disse, claro que tem pessoas que têm a capacidade de entender bem de medicina e de construção, mas não faz muita lógica eu chegar para ser secretário de infraestrutura pegar um médico. Exatamente. Né? Para ser secretário de infraestrutura. Exatamente. Faz sentido um engenheiro, uma pessoa que entenda, né, da área, um técnico de edificações, um administrador, um gestor público, e aí sim, né, quem tem um curso de gestão tem uma visão mais ampla, aí realmente faz sentido. Tem que ser do meio. E não entra e não se ajuda no profissional. Pois e eu percebi agora que o governador, ele fez exatamente isso. Ele buscou em cada área, cada secretaria, mesmo tendo indicações políticas, mas pedindo às lideranças que indicassem pessoas que tenham a capacidade de gerir aquela pasta. Então, isso foi fundamental e é por isso também que eu estou realmente muito entusiasmado aí com a gestão do governador João Azevedo. Deixa eu fazer uma pergunta agora vamos para o nacional. Vamos lá. Estamos em março, né? 90 dias de Lula? Isso. O que você está achando? Daniel, não dá para ter uma... Assim, uma leitura básica, assim, o que você achou dessa nova leitura aí na área, pelo menos a sua parte que você vê de empreendedorismo, o que você está achando dessa política nacional, assim, que você está achando que ainda não mostrou ainda, o que que pode acontecer? Porque eu vou falar por mim, eu digo, olha, até agora estão falando da joia da mulher de Bolsonaro, estão achando aí a conversa, né? E às vezes aí teve agora um aumento do combustível já, semana passada, salvo engano, se eu não me engano, eu acho que foi sábado. E aí, já outra contrapartida já aumentou o Bolsa Família por filho. Então assim, eu gosto muito de conversar com quem é da área de empreendedorismo, porque às vezes você tem dinheiro injetado, né, na classe C, D e tal, mas também você ter tirado pela parte que pesa no desenvolvimento, que é o combustível. Aí eu queria muito uma leitura mais ou menos, pelo que você vê mais ou menos. Daniel, não dá para fazer uma avaliação do governo do presidente Lula. Isso ainda não se dá para ter essa avaliação. Mas nós já sabíamos no período de campanha que eram dois projetos bem distintos. Isso. Né? O dele, do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Isso. Eram projetos bem distintos. Né? E tem as suas características bem peculiares. O governo Lula ele tem uma característica histórica de buscar realmente investir nas classes mais baixas, né, de ampliação do Bolsa Família, de poder, né, trazer de volta o Minha Casa Minha Vida, que é um avanço importante para o Brasil. Né? Então, alguns programas sociais que foram importantes, mas que eu trato como algo que tem que ser temporário. Tu acha que aquece? Né? Então, eu acho que tem que ser temporário. Eu acho que você recebeu Minha Casa Minha Vida e morrer recebendo Minha Casa Minha Vida, você vai manter o cidadão a sua vida inteira na miséria. Você não pode fazer isso. Então, você tem que abrir duas frentes.
Um é a frente, naturalmente, de poder socorrer o cidadão no momento de maior fragilidade dele, que é um auxílio dessa natureza, e o outro é você poder gerar a oportunidade de que ele entre no mercado de trabalho, que ele se capacite, de que ele busque realmente o seu emprego e sustentar a sua família a partir dali. Então, são duas vertentes bem diferentes e que o governo tem que ter essa visão de que ele não pode apenas dar a Bolsa Família e aumentar o combustível por outro lado, porque ele está fechando empresa, ele está deixando várias pessoas desempregadas, vai encarecer, vai aumentar o preço da cesta básica. Passagem de ônibus. Passagem de ônibus é automático. Né? É automático, a gente vê 30 centavos agora o frete de caminhão vai ser automático, Isso. o motofretista vai ser automático, também, o preço do pão, a gasolina ele mexe com tudo, que é o transporte. Então imagine só, então você tem que ter uma política, né, que você cuide de várias coisas ao mesmo tempo e de fomentar naturalmente o desenvolvimento das cidades. Minha Casa Minha Vida, fundamental, porque ele resolve uma demanda habitacional do cidadão que não tem casa e ao mesmo tempo ele está aquecendo no mercado da construção civil, porque existem pessoas que vão construir ali que vai gerar emprego. Isso, e o governo está dando. Aí é um programa que ele tá ali completo. Né? É um programa completo. Então, assim, eu vejo acertos, vejo alguns erros também por parte do governo, né, do presidente Lula nesse início, na configuração, inclusive, do seu ministeriado. Né? Acho que precisava realmente ali algumas novidades. Né? Eu acho que o Brasil precisava de novidade. Então, acho que precisava de gente que pudesse dar ali uma guinada, que tivesse uma conexão maior, né, com os setores que representam. Então, Solidariedade está contemplado lá? O Solidariedade ele não foi contemplado nesse primeiro momento no Ministério, porque o partido passou por uma fusão. Né? O partido passou por uma fusão, inclusive, com o PROS. Depois daquela confusão todinha aqui na Paraíba. Não pode. Depois daquela confusão todinha aqui na Paraíba. Se juntou, casou. PROS, lá vai, eu saio do PROS, vou pro Solidariedade, agora é um partido só. O PROS agora então, quem estava no PROS fica quieto. Quem está no Solidariedade tá todo mundo agora. Então, junto e misturado, literalmente. Eu tive, inclusive, em Brasília, antes do Carnaval, na semana antes do Carnaval, e tive, né, com o presidente Paulinho, com o presidente Eurípides também do PROS, que agora é uma coisa só, e com o secretário-geral executivo do Partido Nacional, e que está com a agenda marcada, foi pedido ao partido que finalizasse esse processo de fusão, para naturalmente ver qual seriam os espaços para que agora é um partido só, qual o espaço que o partido... Manterá o nome Solidariedade? Né? Manterá o nome Solidariedade, será mesmo Solidariedade número? 77, continua, né? Na verdade o PROS foi incorporado ao Solidariedade. Então, assim, já foi feito, já foi homologado no TRE, já está ok. Os 2 primeiros anos o presidente é o presidente do ex-PROS, né, Eurípides Júnior, é o presidente dos 2 primeiros anos, depois passa para Paulinho da Força, devolve o partido para Paulinho, assumir nos 2 outros anos e assim sucessivamente irá permanecer. Um fica como presidente, outro fica como presidente da fundação. Então esse foi o compromisso, o acordo que fizeram de incorporação, então foi muito bom. E ficou mais forte. Ficou mais forte, atingiu a cláusula de barreira, está aí agora, inclusive, sendo discutido. Para a semana eu vou ter que ir para Brasília de novo, porque está sendo discutido, inclusive, uma federação, né? Com o PSB, agora com o PDT, PSB, né? e PDT e Solidariedade, então a gente está indo lá. O presidente quer escutar todos os presidentes representantes nos estados, e aí nós vamos dialogar sobre isso, e aí eu estou, inclusive, formando opinião aqui com a nossa base do partido aqui, se isso é bom, se isso é ruim, para poder formar uma opinião, para levar a opinião dos nossos filiados, dos nossos diretorianos. Você acha que vai caminhar mesmo para só 10 partidos, que é o que dizem hoje? Acredito que sim, Daniel. A legislação é necessária. Eleitoral, e a legislação, ela caminha para isso, a não ser que tenha uma outra mudança em alguma reforma eleitoral que venha daí por diante, porque os partidos que detêm hoje o maior número de deputados já eleitos, naturalmente são os mesmos partidos que têm o maior fundo eleitoral. Esses irão se sobressair em relação aos menores e assim vai enxugando. Né? Então, eu acredito que vai realmente enxugar. E uma das saídas são as federações. Né? Então, aí está se estudando essa federação Solidariedade, PSB e PDT. Né? Então, assim, a gente está nesse processo de discussão, que aí o partido vai ficar um partido com mais de 40 deputados, né? Uma federação com mais de 40 deputados, siga com musculatura, com força em Brasília e não vai ter problema de não passar mais por cláusula de barreira. Né? Então, traz alguns problemas para os municípios, traz. Uma federação dessa, por exemplo, hoje eu estava dialogando com um candidato a prefeito meu de uma cidade que lá o adversário dele é do PSB, por exemplo. E ele iria sair naturalmente pelo Solidariedade. Então, eu mesmo cheguei para ele e disse, meu amigo, você é meu parceiro, não, Leandro, vamos esperar. Porque se isso acontecer, não dá certo você vir para cá. Porque o prefeito vai para a reeleição e nós somos oposição. Vai ficar tudo então, o prefeito, naturalmente, se vai para a reeleição, ele vai ter lá a prioridade.
né, por parte da federação. Então eu digo, ó, segura que você vai ser candidato em outro canto. É outra estratégia que tem que ser pensada. Aí conversar com outros parceiros, conversar com o Messinho, conversar com o Aguinaldo, para ver se você pode sair pelo PP, você pode sair pelo PSD, você pode sair pelo Republicanos, do presidente Adriano, de Hugo Mota, enfim, com vários partidos que nós temos muita amizade e conectividade. Falando agora no campo local, Solidariedade fechado com a reeleição de Cícero Lucena? Fechado, nós estamos contribuindo com a gestão, participando da gestão, né? Tive antes do Carnaval levando várias sugestões para o prefeito, para nesses 2 últimos anos a gente entregar cada vez mais ações. A gente tem que observar o que está sendo feito em João Pessoa, que o prefeito, cada prefeito e cada gestão ela tem uma estratégia, né? O prefeito Cícero ele tem tido uma estratégia de vir de fora para dentro, né? Aqui existiam gestões que faziam a maquiagem na Epitácio Pessoa, na Beira Rio, ajeitavam a lagoa, ajeitavam ali um negocinho na calçadinha da praia, mas quando você ia lá para o Vieira Diniz, quando você ia lá para o Hernando Sato, quando você ia para o funcionário, estava um desastre, né? Não tinha uma rua calçada, era lama, era poeira. O prefeito lançou um pacote inicial de mais de 1.000 ruas, depois já montou mais 500, depois já aumentou mais esse número, conseguindo recursos. E hoje, se você analisar, a gente tem na cidade de João Pessoa, que isso tem sido muito pouco divulgado, mas se a gente analisar isso, e a população precisa saber, que nós temos todas as semanas. Isso já faz mais de um ano. Isso. Nós Toda temos... segunda-feira, se eu não me engano. Não, são... É que tem escola, é porque agora tem tá escola. Quase todo dia. Ou tem ordem de serviço ou tem entrega de obra. Ou tem ordem de serviço ou tem entrega de obra. Todas as semanas. Ou tem na semana 3, 4 vezes. Hoje mesmo teve uma entrega. Segunda-feira teve uma. Hoje é quarta, teve outra. Amanhã eu já recebi um convite aqui. Amanhã já tem outra. E se você analisar todo dia, tem uma ação entregue na cidade de João Pessoa. Porque está vindo de fora para dentro, corrigindo problemas históricos da cidade. A oposição vai ter problema? A pergunta que eu vou deixar no ar. Claro que vai, porque quando você analisar as pessoas, quem tem uma sua rua calçada, o cara vai olhar e vai dizer, mas rapaz, eu passei 30 anos. E aí voltam algumas figuras que já tiveram a oportunidade, inclusive, de governar João Pessoa, Luciano que Cartacho. não corrigiram aquele problema, aí agora vem como o maior crítico do mundo. Rapaz, o cara tá calçando rua, o cara tá reformando a unidade de saúde que foi entregue sucateada, que eu tô lembrando da época que eu era vereador de João Pessoa, a gente tinha aqui uma caravana da oposição, que a gente tava toda semana, na terça-feira. E no PSF, dos PSF. Na terça-feira, eu acho, antes da sessão, a gente saía bem cedinho, 6 Ia na da barreira manhã, do Cabo Branco. ia pra barreira do Cabo Branco, porque tava caindo. Aí você chega, e a gente ia para as unidades de saúde, tudo sucateado. Né? Santo Isabel, um desastre. Santo Isabel é um desastre. Eu não entendo assim. O Trauminha, um desastre. O ex-prefeito, ele tá no Twitter, eu acho que 3 vezes na semana, ele tá metendo crítica em cima da gestão. Não sei se na saúde. Na saúde, né? E eu fico olhando assim, eu digo... As escolas, Daniel, de João Pessoa foram entregues sucateadas. Tá aí o prefeito toda semana entregando reforma, porque isso leva um tempo. A gente tem que entender que uma reconstrução de uma escola como está sendo feito, muitas vezes ela leva um tempo. Você começa, tem um processo estatório, você tem uma obra, você poder fazer a entrega. Aí o cara diz, não, mas não tem obra em João Pessoa. Meu amigo, anda para João Pessoa, tem obra em todos os bairros. Tem obra em todos os bairros. Tá aí grandes obras. Não tem grandes... Rapaz, tem grandes obras sim. Você vai aqui no Bessa, vai ter do parque onde era o Aeroclube, que ali era um problema histórico da cidade de João Pessoa. Já começou. Ali era um problema histórico da cidade de João Pessoa que ia causar danos terríveis à cidade, porque tinha um aeroclube dentro da cidade, não existe mais. João Pessoa cresceu, não é mais, o Bessa não é mais um campo, o Bessa hoje é totalmente habitado. Isso. E ali, ao invés de um aeroclube, vai ter um grande parque. Tem as parcerias que o governo do estado tem feito com a prefeitura de João Pessoa. A prefeitura de João Pessoa está entrando só para bater palma? Não, está entrando com investimento, está entrando com recurso. E está lá, está agora sendo feito ali nas 3 ruas, a ligação das 3 ruas ali, no hospital universitário ali, que aquilo vai desafogar aquilo ali trânsito. Vai acabar com aquela guerra. Vai acabar lá. com aquele trânsito. Quem mora no bancário sabe, você vai para o bancários ali de 6h30 da tarde, você pega um trânsito ali de frente da Universidade Federal até chegar ali na frente do Carrefour, você passa 1 hora. Você não pode ter dor de barriga. Se tiver dor de barriga, pode pode preparar o lencinho ou o tapete do carro. Ali é longo. Porque realmente é um problema. Então tem obra por todo canto. Aí a oposição quer falar, eu fico assim, sabe? Quem fez, fez. O que depois do não fez, fica querendo criticar porque não fez. Pois é. Então, assim, e não se pode criticar tudo, né, Daniel? Cartacho tem autoridade para falar do processo de engorda da orla? Na sua opinião? Quem acha que resolveu o problema da barreira do Cabo Branco soltando
3 caçambas de pedra na beira da praia não tem autoridade para isso, meu amigo. Inclusive, isso, com todo respeito, eu respeito todas as opiniões dos ambientalistas, eu respeito as opiniões de todos aqueles que querem e precisam ser ouvidos sobre, inclusive, esse projeto da Enguarda do Cabo Branco. Agora, Cartacho não. Não. Cartacho não. Ele não pode criticar. Cartacho não, porque ele teve a oportunidade de 8 anos de resolver um problema lembro histórico da cidade de João Ele até Pessoa. pagou um A gente projeto também, fez, ele chegou até a pagar um projeto. tá aí dizendo, eu não vi ainda, mas disseram que pagou o projeto para poder fazer, cumprir algumas etapas. Não cumpriu nenhuma, no final jogou umas pedras para dizer que tinha feito alguma coisa. Minha gente, me poupa, como é que a gente vai respeitar Ninja, alguém que está puxando esse Me debate? ajuda aí a lembrar. Lembra quando foi... Qual o nome daquele deputado estadual? Perdoe até a falta da memória. Wilson Filho. Wilson Filho. Foi para a Câmara, uma vez, se eu não me engano, falar que tinha que prorrogar o projeto Orla. Verdade. Não teve isso? Teve. Que ele disse, rapaz, a gente vai perder porque não Perdeu tem projeto. recurso. Não Foi era? mandado na época o deputado Wilson Filho. Eu lembro disso. Boa memória. Foi mandado um recurso e como não fizeram nada, porque quando a gente manda uma emenda, consegue uma emenda no deputado federal, o processo, ou você precisa no mínimo startar o processo para fazer alguma coisa. Passa o Aí projeto. o recurso chega. Isso. Vai chegando por parcela. Como eu não tinha feito absolutamente nada, ia perder o recurso completamente. Né? E na época o deputado ia perder. Ele era fez uma deputado intervenção, federal, ele era deputado federal. Disseram comentário também a própria Lagoa também, Aguinaldo que salvou o recurso, comentário. Sim, Aguinaldo? Projeto também, falta de projeto com a Lagoa. Pois é. Enfim, então assim, a cidade de João Pessoa, a gente precisa entender que são problemas históricos. Eu vejo pessoas falando do centro histórico. Minha gente, passou o prefeito, saiu o prefeito, nunca resolveram o problema do centro histórico da Você cidade. quer botar habitação lá, Né? fizeram um monte de Fizeram um monte de coisa ali. E, na verdade, nunca saiu do papel. Só estava lá no guia eleitoral. Agora eu tive lá, acho que há poucos meses atrás, com o prefeito dando a ordem de serviço do conventinho. Está sendo feito. Tem outras ações de intervenção que estão sendo feitas. Hotel Globo no também, Hotel né? Globo, agora também já iniciada a reforma do Porque Hotel Globo. tudo envolve turismo, tudo envolve empreendedorismo. E a gente tem um turismo histórico muito forte também, que a gente Temos, precisa, é verdade. né? João Pessoa é uma das capitais mais antigas do Brasil, então a gente precisa potencializar isso. Então a gente tem que entender o que é política e a gente tem que entender o que é politicagem. E a gente tem que entender que eu já fui vereador de oposição e sei, eu sempre procurei ser propositivo. Eu já fui deputado de oposição, sempre procurei ser propositivo. Para você fazer uma crítica, você tem que vir, juntamente com a crítica, vir com uma solução plausível. Você só não vem fazer a crítica pela crítica que você não está contribuindo com a sua cidade, meu irmão. Jogar pra galera, né? Né? Jogar para a galera. A gente está no início do mandato agora de deputado estadual. São 4 anos, né? E eu estou vendo lá na Assembleia, inclusive o presidente Adriano fez uma intervenção muito interessante, porque estava se discutindo o tema do dia a dia das câmaras municipais aqui de João Pessoa, de outra cidade. Rapaz, se a gente for tratar dessa miudeza do dia a dia das cidades, minha gente, isso é quem não tem ideia, quem não tem projeto, quem não quer trabalhar. É Eu disse isso na primeira oportunidade, eu disse, rapaz, isso é quem não quer trabalhar. Porque tem tanta coisa para fazer, e eu tiro por mim. Rapaz, eu estou hoje como presidente presidente da Comissão de Administração, Meio Ambiente e Turismo da Assembleia, presidente da Frente Parlamentar de Cooperativismo, presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, Turismo e Inovação. Estou lá na UNAL como presidente da Comissão de Empreendedorismo e de Turismo. Estamos agora como membro titular da Comissão de Justiça. Hoje a gente aprovou um monte de projetos. Rapaz, isso dá tanto trabalho. Dá. Como é que eu vou antecipar uma eleição de 2024? CCJ? Como é que eu vou antecipar? Se eu for me pautar para poder antecipar a eleição de 2024, eu com esse monte de coisa para fazer, minha gente, eu estou desrespeitando o cara que me botou ali. A gente tem que entender o que é respeito. Eu tenho que trabalhar agora. Para o ano vai vir eleição. A gente discute a eleição. Quem é o melhor, quem é o melhor projeto para a cidade. Então, acho que agora é isso. O prefeito Cícero tem que cuidar, dar continuidade às suas obras, às suas ações, sabe? Eu acho que João Pessoa ainda vai ter muita coisa boa. O prefeito, quem conhece sabe, é um cara muito trabalhador. Então, você acorda de 5 horas da manhã, o prefeito está lá, né, trabalhando. Quando está de noite, está trabalhando também, acompanhando. João Pessoa não é uma cidade fácil de se administrar, porque é uma cidade que cresceu muito. 1 milhão agora. Está chegando, passou de 900 mil habitantes. É uma cidade difícil, e que o prefeito pegou com problemas históricos a serem corrigidos, como, por exemplo, essa problemática da nossa orla aqui da cidade, que realmente hoje, existe um problema. A gente tem que identificar o que é que existe um problema. O mar está avançando e pode ali, não só a barreira do Cabo Branco, mas a calçadinha. Se você for no finalzinho ali do Cabo Branco, antes de chegar na própria barreira, antes de você dobrar aquele geradorzinho ali, tem uma parte que está derrubada. Aquilo que quem derrubou não foi o ser humano, não. Aquilo foi o mar. O mar que tá derrubando. É o mar que está derrubando.
Se você lembrar um pouquinho de tempo, lá ali no Itambaú, perto do Mercado do Peixe, ali tem um pia. Não, aquele pia ali quase derrubado. desapareceu. Foi derrubado, né? Era. Por quê? Porque, enfim, o mar avançou. Se você fizer um comparativo, por exemplo, com o Baía da Traição. Baía da Traição você vai. A primeira avenida de Baía da Traição, ela foi comida, as casas acabaram. O mar levou, o mar avançou. É verdade, não uma teve, vez eu passei lá, casa já... Não teve nenhuma intervenção por parte das gestões e o mar avançou. E a gente tem que entender que é um problema que a cidade tem, que você precisa encarar e enfrentar. O prefeito, se esse projeto, esse estudo que está sendo feito da Engorda, é uma busca de uma solução de um problema. Não é para dar problema. Né? Não é para dar problema. Se vai ser viável, né, do ponto de vista ambiental, se vai ser viável do ponto de vista financeiro, isso vai ser após esse estudo. Então, eu não estou entendendo por que estão antecipando isso. Se não existe projeto, eu particularmente não vi o projeto. Porque não existe. O prefeito não apresentou, porque não existe sendo feito um estudo. Né? Existe o quê? Uma preocupação com o problema real da cidade de João Pessoa. É uma preocupação com o problema real. E o prefeito está buscando soluções, e uma delas é essa. Né, que ele busca agora. Não é viável ambientalmente, dentro da legislação ambiental, dentro das normas, vamos pensar em outro projeto, mas que se tem que fazer alguma coisa, tem sim. Agora, para a gente tá chegando na reta final, falar um pouco da Assembleia. O senhor está na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor foi, inclusive, pretendente de disputar um cargo com um mandato contra Adriano Galdino. E chegou um determinado momento que o senhor decidiu pela composição. Queria que o senhor falasse desse novo tempo. Agora, Galdino reeleito para 2 mandatos, inclusive num clima de consenso, sem bate-chapa. Um momento completamente diferente na casa, né? É um momento diferente. Né? Nós colocamos, né, nós tínhamos algumas ideias que nós sempre entendemos ser interessantes para o poder. O primeiro deles é aquele que eu defendo, né, de cada vez mais buscar a participação popular e a proximidade do poder legislativo com as pessoas. É tanto que eu criei uma ferramenta própria que é a ouvidoria popular, que a gente vai aos bairros ouvir as pessoas, escuta, recebe as demandas e a gente transforma isso em projeto, em requerimento, em solicitações aos poderes executivos. Então, esse contato com as pessoas, eu percebia que faltava. Então, eu disse, opa, isso é uma ideia. A outra é a divisão de atribuições dentro da própria mesa diretora. Não pode ficar tudo centralizado na mão do presidente. Não é porque o presidente está ali... Não, é porque o trabalho ele gira de maneira melhor se for ali dividido por cada membro que compõe a mesa diretora, como é na Câmara Federal, como é no Senado da República, que cada um tem sua atribuição. Então, ideias como essa, nós colocávamos, né, para os deputados e tivemos no início uma boa aceitação de um grande grupo, né, que a gente começou a dialogar, começou a discutir, de pensar a Assembleia, mas que ao longo do tempo, alguns foram começando a dizer, não, mas aí a gente pode, você não acha que a gente pode fazer uma interlocução com o Adriano mesmo? Ele está forte, ele vai poder... existia um problema também, que era a questão que o presidente Adriano não poderia, naquele momento ainda, ter a condição jurídica de ser candidato. Depois, de um determinado momento, por conta de uma decisão do STF, ele passou a ter essa condição jurídica. Então, o cenário foi mudando. Existia um compromisso, naturalmente, do governador também com o partido de Adriano, do presidente Adriano, né, que eram republicanos, de realmente ajudar de alguma maneira, dentro da sua base, que alguns deputados estivessem com republicanos. E a gente foi entendendo o cenário e a política, a gente tem que entender. Ninguém pode ter ideia fixa, quem tem ideia fixa é doido. Mas que nós, em nenhum momento, nós não deixamos de colocar as nossas ideias, inclusive para o próprio Adriano. Né? Na nossa primeira conversa, a primeira conversa que eu tive com o Adriano, para a gente dialogar sobre a eleição da Assembleia, a gente passou mais 3 horas lá em casa. Eu colocando quais eram as ideias que nós tínhamos e o presidente disse, rapaz, você tem razão. Rapaz, realmente, eu acho que isso deve ser assim. Rapaz, isso faltou. Esse trato aqui, realmente, eu me equivoquei. Adriano é um bom ouvinte. E a gente começou a realmente conectar as ideias. E hoje, o que a gente identifica é que as nossas ideias elas foram incorporadas à gestão do presidente Adriano Galdino. E muita coisa tem funcionado de maneira diferente. Né? A gente tem muita coisa a corrigir, ainda tem, né? Historicamente. Deputado, como é que está a situação, já que a sua base de trabalho é o empreendedorismo, é o turismo, na região do Brejo? Porque eu acho que a região é muito rica. E tem um circuito do frio, e aí eu puxo muito para Areia, que é uma cidade, é um ícone, né,
da nossa cultura, da nossa Cidade história, histórica, né? nossa Impressionante. cidade fria. Sim. Aí eu queria saber hoje um trabalho, alguma novidade nessas regiões aí do Brejo. Daniel, Areia, hoje você falou na cidade de Areia, Areia é uma cidade que hoje, ela na verdade nos preocupa muito, né? Areia é uma cidade histórica, uma cidade onde nós tínhamos o prefeito João Francisco, né, que saiu da gestão agora 2020, né? 2020, e assumiu uma nova gestão na cidade. E a cidade deu um passo atrás terrível. Foi mesmo, Eduardo? Um passo atrás terrível. A cidade era reconhecida, o prefeito inclusive tinha 90% de aprovação na cidade, porque as unidades de saúde todas com método, tudo revitalizado. O prefeito João Francisco, à época, ele deixava, para você ter ideia, o telefone celular dele na frente das unidades de saúde. Se você não fosse bem atendido, você ligasse, não era para ninguém não, era para ligar para ele. Então, o prefeito extremamente comprometido, né, com a cidade, com a parte estrutural da cidade, os serviços básicos de saúde e educação, mas também muito preocupado com a questão do turismo, né? E hoje a cidade teve um retrocesso terrível. Você tem ideia, né, da atual gestão, recentemente, foi notícia, inclusive, nacional, né, uma notícia nacional de que lá nós temos vários prédios históricos e tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. Né, e nós temos lá, por exemplo, o Casarão José Rufino, né, um casarão de, salvo engano, de 1818. A prefeitura foi lá fazer uma intervenção, arrancou o piso todinho, um piso de 1818, está lá. O patrimônio lá é o quê, homem? Não dá, não. Então, imagine só. Então, a falta de zelo e de cuidado com uma cidade histórica como Areia. Então, quando você tem uma cidade... A prefeita arrancou um piso de mais ou menos, mais de 200 anos. 200 na minha conta aqui. Isso é uma proeza. Né? Então, imagine só. Então, a cidade ela deu um passo atrás muito grande. Né? A cidade que era, né, sempre foi reconhecidamente. E se você analisar direitinho, nós temos hoje Bananeiras que está lá estourado no turismo. Bananeiras hoje é uma referência, né, na questão turística. Por conta de quê? Do seu clima, por ser uma cidade histórica, por ser uma cidade que teve, durante algum período, ela conseguiu construir atrativos para que a construção civil fosse para lá, para poder construir condomínio, para poder construir espaços que realmente as pessoas pudessem ter nas suas casas de serra. A Areia passou por esse momento e depois deu uma paralisada. E agora está totalmente paralisada. Imagine só, você vê a falta de cuidado, né, com a cidade, né, em situações como essa. Né? Se o turismo, que a Areia é uma das principais, eu acredito, fontes de desenvolvimento, sim, a cachaça. Cachaça, né, a produção de cachaça. Sempre falou em cachaça, né, fora da Paraíba, eu lembro de Areia. Exatamente. É a primeira cidade. Inclusive um projeto nosso, que a Areia, hoje ela é conhecida, né, foi aprovada, a legislação aqui do nosso estado, é a capital paraibana da cachaça, inclusive projeto de nossa autoria, né, que a Areia ela recebe esse título hoje, não é só porque lá tem as melhores cachaças, não, é porque lá tem o maior número de engenhos da Paraíba, né, lá nós temos hoje a maior concentração de emprego gerado, né, dos engenhos de cachaça, é um vetor de desenvolvimento muito forte naquela região, e temos hoje as cachaças premiadas em todas as premiações que existem no Brasil e no mundo. Hoje tem cachaça de Areia sendo premiada. Então, é a capital paraibana da cachaça, e nem isso, né, nós vamos ter agora a Expo Cachaça. O ano passado nós tivemos, movimentou a economia, movimentou a cidade. A prefeitura não entrou com um centavo. Foi impressionante. Não deu um centavo sequer. Não deu um centavo sequer. Por um evento eu ajudei pessoalmente, como cidadão, não foi nem como deputado que eu não botei emenda. Esse ano eu botei. Para a associação independente. Eu botei porque eu sei que é um evento que ajuda, vai colaborar, a cidade, né? Vai colaborar. Nós temos lá a Associação Sim. dos Produtores de Cachaça de Areia. Empreendedores, empregadores. Isso. E lá hoje, enfim, falta, né, esse olhar para poder desenvolver a cidade. E sem contar que hoje você vai na cidade, as unidades de saúde não tem médico. Teve outro dia que eu estava vendo uma reportagem que tinha que os estudantes estavam tendo que fazer cota para poder pagar o transporte escolar, porque a prefeitura não estava mais ofertando isso. Então a cidade está um desastre. Né? A cidade deu um passo atrás muito grande, mas eu tenho certeza que vai ser corrigido, porque da mesma forma que eu acredito que as pessoas reconhecem quem trabalha, eles também têm o discernimento de entender que precisa mudar quando as coisas não estão dando certo. E a Areia pode ter certeza que não está dando certo. Como é que está a situação na cidade de Sapé, terra do abacaxi? A Sapé, Sapé também deu um passo atrás. Também lá com o Major Sidney? Nós tínhamos lá o ex-prefeito Roberto Feliciano, conhecido como Roberto Trabalhador. Né? Roberto calçou, né, mais de 100 ruas na cidade, fez creche, fez escola. Né? Foi um trator para trabalhar e mudou a história de uma cidade que vivia de escândalo. A cidade de Sapé vivia de escândalo até a chegada de Roberto Feliciano.
né? Foi um divisor de águas na cidade. Né? E agora, infelizmente, ela voltou a isso. Né? Você tem ideia, agora está lá a manifestação dos professores que não recebem o piso, né, do magistério, está lá. Não recebe? Não recebe o piso do magistério. Falta de, né, de cuidado, de sensibilidade com a política pública mais importante se existe no mundo, que é exatamente a educação. Então, a gente tem que fomentar a educação. Estão de greve. Né? Estão lá paralisando as atividades, está lá a manifestação todos os dias. Está lá, eu estava vendo outro dia, escândalo que o prefeito estava trocando apoio político por folga dos trabalhadores, dos servidores. Pelo amor de Deus. Enfim, muitas coisas que estão caminhando errado na cidade de Sapé, mas eu tenho, da mesma convicção que eu tenho em Areia, a população ela vai saber corrigir os equívocos que às vezes a própria população, né, às vezes se deixa levar pelo calor de uma eleição. Às vezes uma estratégia política durante o período da eleição faz com que as pessoas acreditem que aquilo seja até no melhor, forasteiro, né? Como né? foi o Pois Major é. Cid no forasteiro. Pois Ele é. não é de Sapé. Então, às vezes você chega uma campanha que, né, agrada as pessoas, que visualmente é bacana, Discurso. com o discurso você vai convencer as pessoas, mas que Quando quando vai você pra vai para a gestão. prática, para a gestão, ela não funciona. Então, eu acredito muito no discernimento das pessoas e aí você acaba de trocar em dois exemplos, né, claros. Areia e né, Sapé, de duas situações de cidades, retrocesso. né, situações de retrocesso, mas que aí vai estar, né, no próximo ano nas mãos das pessoas de poder aí corrigir os equívocos que foram Mandou alguma emenda para Sapé? Não adianta. Não? Não adianta. Se eu Não mandar a pode. emenda para Sapé, a gente não sabe como é que vai ser utilizado o recurso. A gente tem que ter muito Ave cuidado. Maria. As nossas Lá emendas... tem o Normandinho lá que trabalha pesado. Não dá pra mandar emenda pra Sapé, Nós já não. temos- O Normandinho não é dele, já É, foi punido, sério? já foi impedido de cargo Pois público, é. mas o homem continua sempre ali pela Secretaria de Finanças, apertando a mão de todo mundo. tem Não que é o mandar secretário, recurso mas da manda. gente para onde a gente sabe que vai ser bem aplicado. Na e mão de servir a Normandinho não população. dá, não. Olha, com o Normandinho ali. E olha que eu estudei Normandinho direito, a gente estudou junto, ele não gosta de. É conheço, um cara não. agradável, mas ali em Sobrado, de Sapé, o negócio é complicado, Eu né? não conheço, não. Ainda bem, né? Deputado Eduardo, obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast. Obrigado pela prestação de contas. Obrigado, meu amigo. Agradecemos aí atenciosamente aí, né, a sua consideração ter vindo aqui. E com certeza, manchete amanhã. Vai ser Vamos igual embora. aquela. Tem um slogan antigamente, né? Aconteceu, virou manchete. Vendo no NinjaCast, virou manchete, tá, não, Daniel? Nós já temos já duas aí Não, já na agulha já. Tem muita coisa boa para Tem repercutir, umas né? duas aí bonitas aí. Cartacho já foi já dizendo que não pode falar da engorda da orla lá. Maria, Não não tem quero- moral pra isso. Quero nem ver amanhã os portais, o moído. Vamos lá, gente. Eu que tenho que agradecer e sempre à disposição de vocês para poder estar aqui prestando conta do trabalho e colocando num papo descontraído. Aqui, Claro. na verdade, não é entrevista. Aqui é um papo descontraído que a gente realmente consegue dialogar, mas que a gente também tem a parte que nós tratamos com muita seriedade, que é o nosso trabalho na Assembleia, como já disse e repito, cumprindo o compromisso e a responsabilidade do nosso povo da Paraíba. Então, gente, sempre à disposição. Obrigado pelo convite e me convide mais vezes. Agradecer ao Lombardi, grande Alexandre Valeu, Freire. Alexandre, Obrigado meu por ter amigo vindo Alexandre aqui, viu, meu Freire, irmão? Marcando Fiel presença. escudeiro nosso. Exatamente, grande assessor, amigo. Obrigado Parabéns a aí pelo todos que trabalho. participaram aí do nosso NinjaCast aí. Apareça mais vezes, viu, querido? Apareça, Nosso aparecerei. querido Glauber, Kleber, Vamos. assista você no sua falta, viu? Turma aqui, Só quase pra que assistir esque- Champions tava- League tem que vir tava pra cá dizendo que também. tava esquecendo da minha cara já. Exatamente, exatamente. Obrigado, gente. Um abração para todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, próximo NinjaCast. Um abração.